Oi, gente, mais um bate-papo chegou e como é bom poder estar conectada com você aqui pela Rádio Angolo. Eu sou a Eliane Seco, treinadora e mentora de potencialização do crescimento pessoal e vou estar com vocês aqui para falarmos de um tema que é essencial para o desenvolvimento pessoal e de todas as áreas da nossa vida. Mas antes de entrarmos no nosso bate-papo profundo de hoje, eu tenho aqui comigo mais duas mulheres que sempre estarão aqui com vocês também, que é a Noemi e a Fabíola. E elas querem, claro, dar um alô, um bem-vindo às nossas mulheres em movimento, antes de entrarmos no nosso tema de hoje. Olá, meninas! Muito feliz de estar aqui mais uma vez para esse bate-papo. Eu sou a Noemi Bispo, mentora e estrategista de marketing digital. Vou estar aqui ajudando você a se desbloquear no marketing digital. E também estamos aqui com a Fabíola. Olá, boa tarde, ouvintes da Rádio Angolo. Sou Fabíola Ruiz, mentora de transformação financeira. E também, junto com a Noemi e com a Eliane, vamos estar com vocês semanalmente, trazendo temas super importantes e relevantes para o crescimento pessoal e profissional. Gostaria de, antes de começarmos com o nosso assunto de hoje, lembrar a vocês que vocês podem subscrever-se na social media da rádio, no YouTube e no Facebook como Rádio Angolo e no Instagram Rádio Angolo, Ngoloo Uno. E também a nossa mídia pessoal, da Noemi e da Eliane, e a minha, Fabiola Ruiz. Agora, nós vamos recordar um pouquinho do que nós falamos no programa anterior. Nós falamos sobre o quê? Que são crenças limitantes e como elas podem nos prejudicar. Sim, Eliane, na semana passada tínhamos comentado que as crenças, elas impactam a nossa vida. As crenças podem ser limitantes ou crenças que podem potencializar. Eu havia convidado as nossas mulheres, as ouvintes da Rádio Angolo, a tomarem notas dos bloqueios que elas sentem, porque essa é um dos passos para poder identificar as crenças limitantes. Eu me recordo bem, Fabiola, você deixou essa pergunta aí para as nossas ouvintes, e a pergunta foi: como é que você vai saber que tem uma crença limitante? Vocês anotaram isso, ouvintes? Porque hoje nós vamos continuar falando das crenças limitantes. Porém, hoje nós vamos falar onde elas começam, como elas se originam. Já que o nosso tema hoje é falar sobre a origem, eu quero te levar um pouquinho ao passado, porque origem nada mais é o início das coisas, da onde realmente surgiu. E na maioria das vezes, quando acontece alguma coisa, parece que fica realmente lá no esquecimento e que está lá no, guardadinho no nosso subconsciente. E será que aconteceu alguma situação que você de repente passou e não se lembra? Então, Li, na terapia cognitiva, como você está falando que é alguma coisa que aconteceu no teu passado, a terapia cognitiva ela diz que as crenças elas não nascem do nada, que é o que você está falando. Ela vai se originar a partir de um evento na minha vida. Aconteceu algo, se gera um pensamento, o pensamento gera o sentimento e o sentimento a ação, que foi o que eu falei do Gandhi a semana passada, que uma coisa gera outra. Então, eu tive um acontecimento, ou os nossos P's programadores tiveram um acontecimento, geraram o pensamento, a emoção e a ação. Posso contar uma história? Claro,
Eu vou contar uma história que aconteceu com um familiar. São duas histórias, mas elas vão se conectar em algum momento. Quando eu era bebê, muito pequena, porque eu nasci em setembro e isso aconteceu em janeiro, fevereiro. A minha família, que sempre gostou de acampar, foram acampar em um rio, no interior do Paraná. Os avós, os tios, as crianças. Eu não sei os detalhes, mas da noite para o dia, o nível do rio subiu. E na manhã seguinte, quando as crianças, os mais novos, entraram no rio, eles não conseguiam dar a pé e estavam se afogando. E o meu tio, cunhado da minha mãe, foi salvar as crianças, o meu avô também, né, os adultos. E nesse esforço de tirar as crianças, o meu tio, que nadava muito bem, ele teve um ataque do coração e faleceu. Nós aqui tivemos um acontecimento. Eu, de criança, eu não podia chegar perto de água, que a minha mãe sempre estava ali. A minha mãe nunca minhas irmãs, nunca nos levou à natação. Sempre que tinha alguma coisa de água envolvida, ela sempre ficava muito apreensiva, não deixava a gente em viagem da escola que tivesse piscina, ou rio, ou coisas assim. Então, a minha mãe, como esse programador, me passou essa crença de que é perigoso. Então, eu sempre nadei com medo, porque é perigoso, em qualquer momento a água pode me levar. E os anos se passaram, meu cunhado também não sabe nadar, é uma pessoa muito brincalhona, e falava que não sabia nadar, e os amigos achavam que era uma brincadeira dele. Até que jogaram ele na piscina, ele não voltava, depois de um tempo tiveram que resgatá-lo, e ele passou a mesma ideia para as minhas sobrinhas. Nós íamos na praia e elas nunca passavam da canela. A água nunca passava da canela, que era o que o pai, quando levava, também não passava da canela a água para ele, porque ele tinha esse trauma. Então, ele teve, cognitivamente, ele teve o acontecimento, daí ele criou a sua própria crença, que é perigoso, a água é perigosa, porque eu quase morri, eu me afoguei, e foi o que ele passou para as filhas. Podia ter passado uma crença que potencializa, podia ter colocado uma aula de natação para que elas fossem, né, soubessem nadar e não tivesse esse problema, mas o trauma com a água era tanto que, como a minha mãe, ele limitou as crianças. Aí, talvez seja um exemplo para a gente discutir como se gera uma crença. Eu tenho tenho 2 filhos, né? Tenho um que é a mesma coisa, parecida com a história que a Fabiola contou, que é onde é a crença limitante e é onde você tem o bloqueio, né? Por que tem esse bloqueio? Tudo acontece lá na infância. Eu consegui descobrir esse bloqueio do meu filho ainda pequeno, graças a Deus, eu consegui desbloquear ele através do coaching. Foi através de ferramentas, né, que o coach nos dá, né, da gente saber lidar. Ele pequeno, ele foi para a piscina, aos meus olhos, ele estava ali super protegido, porque eu estava à beira da piscina. Por ter 2, eu fui ao banheiro levar algumas vezes a outra, e eu não sei o que aconteceu. Sei que ele não gostava mais da piscina, e por uma infecção ele também parou de ir. E depois de uns certos anos, eu voltei a querer levar ele à piscina novamente. E ele chorando, ele disse que não queria. Eu cheguei na piscina cheio de boia com ele agarrado no meu pescoço, e fui conversando. Eu passava, acho que 1 hora dentro da piscina ali, conversando com ele, e eu fui tirando devagar, né, tudo aquilo. E no final, com 1 mês de conversa dentro da piscina ali, a cada sábado eu ia com ele, né, todo sábado, e 1 mês ele já estava nadando embaixo da água, para quem tinha o bloqueio, que não queria nem entrar na piscina. Então, aonde que está essa causa desse bloqueio? Foi quando ele, na verdade, ele pode ter sofrido um mergulho, porque eram muitas crianças, a professora não percebeu, ele engoliu água e ele teve aquele bloqueio. E é muito interessante quando você consegue descobrir aonde está esse bloqueio. O da Fabiola foi
o tio que passou, né? O do meu filho foi a professora que não observou, porque por ter tido várias crianças, e os pais podiam ficar, então a professora também sabia que os pais estavam ali olhando, né? Então, a gente tem que saber aonde está essa origem do nosso bloqueio, né, Eliane? Eu acho que é aí, né? É verdade. Tudo que você está falando realmente entra dentro dessa parte que você teve a sensibilidade de entender, de ver o que estava acontecendo, de sentir o que estava acontecendo ali à sua volta para poder realmente dar o suporte que ele precisava para essa barreira ou essa crença que provavelmente ele poderia carregar o resto da vida dele, fosse quebrada, fosse substituída pela coragem de enfrentar ali aquele medo. Da onde origina a crença, né? Igual o tio da Fabíola, né, Fabíola? Sim, exatamente. Nesse caso, foram episódios, né, que aconteceram tanto com meu tio como com o filho da Noemi, mas eu gostaria de trazer também para esse nosso bate-papo quando essas crenças elas são talvez mais sutis dentro da nossa comunidade, né? Dentro da comunidade dos P's aí que são os influenciadores. Crenças, por exemplo, com a capacidade no trabalho. O que vocês me diriam? Vocês têm alguma história? Por exemplo, no trabalho, eu não sou o suficiente para esse posto de trabalho, eu não vou chegar. Ou outra situação, não é que eu me repito isso. Eu sou uma mulher profissional, eu tenho os meus diplomas, eu estudei e eu tenho certeza que eu serei a melhor gerente do departamento. Porém, eu nunca me sinto segura em apresentar o meu currículo para essa promoção. Ou se eu apresento o meu currículo para essa promoção, eu não me sinto em paz, eu me sinto nervosa. De onde vêm essas crenças? O que a gente pode falar sobre as crenças no trabalho? Então, Fabiola, já pegando esse gancho que você colocou a respeito de trabalho, eu me recordei de uma situação em que eu vivi. Já a minha crença limitante foi o seguinte: olha, você está pronta para trabalhar em qualquer área do comércio, mas você não está pronta para trabalhar num escritório, naquilo que você sempre almejou. E essa situação aconteceu por conta de um pequeno detalhe. Uma pessoa que eu amo muito conseguiu um trabalho para minha irmã e posicionou ela no escritório muito conhecido no Brasil. E quando chegou a minha época de estar indo também para o mercado de trabalho, eu fui posicionada para trabalhar em um local que não me trouxe nenhum tipo de realização, e a partir daí eu comecei a criar crenças de que não, eu não sirvo para trabalhar em escritório, o meu negócio é comércio. Mas com isso também vieram crenças muito positivas. Muito legal, né, Li, essa sua história. Como é que é a crença, né? Como que a gente tem essa crença limitante, né? Você não, eu não. Já começa aí, eu não sou boa para trabalhar em escritório. Eu posso trabalhar assim numa loja, eu posso trabalhar em outras coisas, mas não. E aí você não sabe de onde que veio essa história, mas se você foi lá atrás e procurou, né? Você reviveu. Por que eu nunca trabalhei? Então você tem que começar. Lembra que eu contei a historinha que você tem alguém que conversa com você? Então, essas conversas que a gente tem que fazer com a gente. Isso a gente tem que fazer sempre essa revisão com nós mesmos, né? Perguntar, fazer essas perguntas. Por que eu não vou, né? Por que esse tanto não, né? E muitas pessoas na área profissional se sentem assim. Por exemplo, parece que o seu chefe persegue você do nada. Por que seu chefe persegue você do nada naquela empresa? Ou pior ainda, você se sente estagnada e fica naquele mesmo emprego ali o tempo todo, naquele mesmo salário, naquela mesma rotina por anos e anos e não progride. Você estagna porque você
não tem propósito, porque não é a sua área, não é seu local. E aí você fala assim, não é aqui que eu tenho que ficar. Mas, na verdade, se você for procurar, fizer uma conversa com você, você vai achar aonde que está esse erro, aonde que você está ali nessa sua crença, né, Fabiola? Aonde que você pode procurar essa crença, você mesmo fazendo esse exercício com você mesmo, uma conversa, né? Uma Exatamente, autoanálise, na verdade, né? É uma autoanálise. uma autoanálise. Exatamente, porque as crenças, né, como já comentamos aqui, elas não acontecem do nada, elas não acontecem da noite para o dia. É uma construção de uma vida toda, porque a Eliane passou essa situação naquele momento, mas aí depois as experiências da vida dela foram reforçando, porque o inconsciente dela foi levando para viver situações, então ela reforça essa crença, ela reforça. Então, é uma construção que demora anos, né? E, como havíamos comentado a semana passada, como vamos identificar essas crenças, né? O que a Noemi estava comentando, desse diálogo interior que nós temos, das perguntas chaves também que nós podemos fazer, e a partir desse momento vamos identificar essas crenças, vamos saber quais são essas crenças, e o próximo passo, trabalhar essas crenças. Começando com uma análise, né? A gente começa com uma pequena análise, vai fazendo pergunta, começa a analisar a sua vida, tudo que você viu, o que você sentiu desde lá da infância. Tenta lembrar, faz um momento, aquele momento da manhã assim, quieta, quietinha no lugar, e bota uma música bem suave, vai tentando, fazendo essa autoanálise com você, devagarinho, para você saber de onde que tem essa origem dessa crença. Quando você faz essa reflexão dentro de você, é o primeiro passo que a gente pode te ajudar, é você fazer essa autoanálise sozinha, mas a gente também está aqui para te ajudar, dar mais ferramenta para você ficar aqui, a gente vai, no longo do nosso programa, a gente vai ainda te dando mais ferramentas. Esse processo, ele requer autoconhecimento. Vamos dar uma pincelada aí, gente, do que é esse autoconhecimento para as nossas ouvintes? Como que eu tenho esse autoconhecimento, igual eu falei da semana passada, essa voz, eu nunca paro de falar dessa voz, é porque eu faço sempre essa análise para mim, quando eu estou assim, eu mesmo dou uma parada e faço essas perguntas. Até tenho umas perguntas que eu falo para mim mesma, assim, o que tem no meio do meu caminho e que eu quero tirar e que fica fácil de eu chegar no meu objetivo? Isso é uma pergunta que eu faço para mim, sabe? E também tem outra que eu também faço muito para mim. O que eu tenho hoje na minha vida e quero eliminar? É uma conversa que eu tenho comigo mesmo, e eu vou procurar essas respostas. Correto, Noemi. O autoconhecimento, ele é o conhecimento de si mesmo, né? Das próprias características de um mesmo, dessa voz que a Noemi acaba de Como a comentar. Fabiola falou, ela vem acompanhada de um sentimento chamado medo. O medo, muitas das vezes, é ele que limita a gente de prosseguir, da gente poder também tomar decisões com mais clareza, que o medo pode gerar. Eu fiz até uma análise a respeito disso, que o medo ele pode trazer para nós a inércia, por exemplo, tanto faz, minha vida está assim mesmo, a gente está simplesmente na inércia da vida. E um outro ponto também, a falta de confiança. Na verdade, a minha história, o que aconteceu comigo, acabou me trazendo um pouco de falta de confiança em mim mesmo. E a falta de confiança, a gente acaba sempre desistindo no meio do caminho. Isso não é para mim não é nada fácil, eu vou desistir mesmo porque eu cansei disso. E eu vivi nesse loop, gente, por um bom tempo. Um outro ponto também é a transferência de responsabilidade. Eu penso que a transferência de responsabilidade é um dos fatores assim que mais pega na parte das crenças limitantes. É eu pegar, a minha vida não deu certo por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa do meu marido, do meu cachorro, o papagaio, o periquito.
enfim, não deu certo por causa de uma outra pessoa, sempre transferindo essa responsabilidade para outro. E o que vocês acham disso, mulheres, meninas, ouvintes? Então, eu vou colocar uma questão aqui, que é uma questão já do inconsciente coletivo, como diria o Carl Jung, da nossa sociedade, eu acho que faz muito parte da sociedade brasileira. Eu tenho uma amiga que um dia me fala, as coisas não dão certo porque eu tenho olho gordo. Deixa de ser uma inveja. Desculpa, não deixa de ser uma crença, o tal do olho gordo, que é o que a Eliane está falando. Eu estou transferindo para o outro, transferindo para uma energia que eu não posso, que não é palpável, ou para algo que... E quem tem inveja? Mas é uma crença da sociedade, do inconsciente coletivo, da sociedade onde vivemos, daqueles pés, porque ela cresceu ouvindo isso. Então eu falei para ela, falei, olha, cada um tem a crença, eu acredito muitíssimo nas energias, mas eu particularmente me nego a acreditar que uma terceira pessoa, uma pessoa alheia, influencia a minha vida dessa maneira. Eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável pelo fazer. Gente, e analisando tudo isso, nós vemos como é necessário identificar e reconhecer, né, as nossas limitações e questionar. O questionamento é hiper importante, é fazer a pergunta certa para você mesmo, para poder começar a modificar essas crenças limitantes, porque nós conseguimos sim trabalhar isso e fazer modificações ao longo do tempo. E por último, eu quero te dizer também que é bem importante conseguir começar a substituir essas crenças que estão limitando por crenças positivas, porque não tem somente as crenças negativas para serem faladas, mas nós também temos as crenças positivas, onde a gente consegue estar resignificando tudo aquilo que pode estar nos atrapalhando. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua companhia e convidando para sempre permanecer aqui com a gente. Eu também gostaria de me despedir por hoje, desejando uma ótima semana para todas vocês. Esperamos por vocês no próximo episódio, onde vamos falar das crenças positivas. Um forte abraço. Eu também quero deixar aqui o meu abraço e até na próxima semana, esperando por vocês. Um beijo e tchau para vocês.